Continuando aqui e dando sequência, né, na nossa série de como fazer os projetos, essa parte técnica, nesse vídeo é para você que precisa fazer um projeto parecido com esse, onde precisa embutir um forno e um cooktop aqui na bancada. Então vamos lá. Vou começar aqui na minha parede de referência e primeiro eu faço aqui, deixo o espacinho para base, né, independente da medida que você vai deixar, né, mas geralmente eu deixo entre 10 e 15 centímetros. Vou deixar aqui com 12, tá? Aí, já para a gente não perder muito tempo, vamos criar aqui, antes de ficar analisando as peças, as partes técnicas lá do manual, vamos criar aqui então a medida, né, delimitar a medida de largura dessa bancada. Digamos que eu vou deixar aqui um espacinho para fazer umas duas portinhas com 90 centímetros. Aí eu posso deixar vamos deixar mais uns 90 aqui pro espaço do forno. E aqui para as gavetinhas, vamos deixar uns 50. Aí se precisar fazer algum ajuste, né, tanto na largura, na altura e na profundidade, depois que analisarmos o manual a gente faz. Mas vamos fazendo aqui para não ficar muito desenrolando, né, esse negócio de criação aqui da parte estrutural, pelo menos a parte mais óbvia que a gente precisa fazer. Ó, a altura então eu vou deixar aqui com 90 centímetros, certo? Sendo que eu vou ter mais um espacinho depois para a pedra que vai vir em cima, né? Mas é uma altura que eu faço aqui as bancadas e tá de boa. Beleza, vou criar então a primeira peça, seguindo as minhas referências, que vai ser eu vou deixar com 60 de profundidade. Gente, eu estou fazendo aqui essas medidas que são referências, mas se você fizer exatamente o que eu fazer aqui vai dar certo. Mas se depois você achar que deve fazer algum ajustezinho, né, tanto na altura, nas larguras, na profundidade, enfim, né, você tem que fazer de acordo com a sua necessidade aí. Mas os conceitos, pelo menos as principais referências, né, que eu vou deixar aqui para medida de encaixe de forno e ali em cima do cooktop, respeitando algumas informações lá do manual, isso sim, tá? Independente da medida, você vai ter que respeitar conforme a orientação do fabricante, ok? Beleza. Aí eu faço aqui vamos criar essa lateral, que é também uma parte básica e óbvia do que precisa fazer da bancada. Aí vem até a linha. Aí eu posso já, sabendo que eu vou fazer uma ripa de travamento aqui em cima, eu já vou baixar a espessura da ripa de travamento para a gente já respeitar aquela altura que precisa fazer até a linha guia. Ok, vamos fazer então agora a ripinha aqui de travamento. Geralmente eu faço essas ripinhas com 80 de largura. Eu subo a espessura, deixa eu ver aqui que espessura eu estou fazendo, 18. Aí vem com para travar essa bancada aqui. E aí eu posso já usar a mesma ripa. E esse negócio de ripa, né, gente, eu tenho um vídeo já falando sobre estruturas, né, tamponadas, simples. Caso você tenha alguma dúvida, né, quanto a isso, como usar, né, essa ripa, se precisa ficar em pé, se precisa ficar deitado, o que é uma estrutura simples, uma estrutura tamponada, tem um vídeo específico aqui no canal, vou deixar aqui como recomendação, caso você tenha interesse em saber também sobre esse assunto. E aqui a gente foca indo mais direto ao ponto sobre o negócio do forno e do cooktop. Bom, delimitei ali aquela medida, né, e agora eu vou pegar aquela outra cópia de divisória aqui e encostar na linha. Aí eu já respeitei aqui a medidazinha do forno. Ok. Agora eu deixo o espaço, deixa eu só apagar aquela parede lá de trás, que eu acho que vai melhorar o modo visual aqui. Vou ocultar ela, porque se eu precisar eu volto. Aí dá esse contraste das cores aqui, acho que é melhor para você ver o que eu estou fazendo. Então aqui embaixo eu vou avançar 5 milímetros. Aqui nessa borda, vou fazer tudo com 5, tá? 5 para a portinha também.
de recobrimento. Aqui também eu vou deixar 5, aí eu deixo 5 aqui para frente da gaveta. Faço mais 5 aqui e 5 aqui do outro lado. 5 aqui também. Beleza. E já que eu estou fazendo o padrão de 5, 5, 5, vai ficar 5 também em cima. Bom, vamos criar então a porta e a gaveta, porque daí a gente já termina essa parte e foca ali só no forno. Ó, 874, eu divido só esse 874 divide por 2, dá 437. Vamos lá, 437, divido ali no meio essa parte, crio a face para fazer a primeira espessura de porta. Aí eu recuo um pouquinho ela aqui para dentro, só para deixar um vãozinho de entre portas. Nesse caso seria, como eu estou avançando 5, recobrindo 5 aqui da borda, é uma situação de utilizar uma dobradiça curva, né? Ok, as gavetas, para você que está pesquisando sobre esse assunto, eu pego a medida total que eu vou usar, 754, e divido ela, 754, deixa eu mostrar aqui na outra bancada que já está pronta, fica melhor para você entender esse cálculo que eu vou fazer. O que eu tenho que fazer? Se eu tenho 4 gavetas, 1, 2, 3, 4, eu vou ter 3 vãozinhos de espaço entre cada uma. Então, como esse vãozinho eu vou deixar de 5 milímetros, eu vou ter 5, 5 e 5, e vai dar 15. Então, agora eu pego a medida total aqui da área que eu vou construir as frentes da gaveta. Aqui, 754 menos o 15 e divido por 4, que eu vou chegar numa medida de 184,75. Até vou arredondar para 185 para não dar uma medida quebrada. Eu pego aqui, o 185, traço uma linha de referência, crio a primeira frente da gaveta, puxo a espessura, ok, subo com ela aqui para cima, posso encostar aqui, deixar aquela medida de 5, agora fazer uma cópia das duas e levar lá para cima. Porque a minha referência para construir toda a área de trás e, enfim, tudo que precisa, seja prateleira, seja, enfim, sempre é com as medidas referenciais das frentes da gaveta, das portas e do tampo aqui da frente. Aí, aqui não ficou bem certinho, ficou 1 milímetro a mais, ó. Então eu baixo essa daqui e já ficou na mesma altura. Muito bem. Agora, me sobrou o espacinho aqui do tampo que eu vou fazer para o forno, né? Eu crio aqui o tampo, puxo a espessura e aí está. E essa estrutura que eu montei aqui, ela serve tanto para bancada simples como ela está aqui, como ela poderia também ser revestida nas laterais e embaixo pelas peças de revestimento de tamponamento, certo? Ok. Para a gente saber se os negócios vai dar certo aqui, tanto o forno como o cooktop, a gente precisa fazer primeiro, ó, eu sempre gosto de fazer bancada. Para saber essas medidas, eu crio uma peça aqui representando a espessura da pedra que vai ser utilizada, porque a gente precisa considerar isso também, né, que geralmente fica entre 3 e 4 centímetros, vou deixar 4 aqui, porque essa medida é importante para efeito do projeto. Beleza, deixa eu só avançar com ela aqui até a frente para acompanhar a face do tampo. Muito bem, agora não tem escape, a gente precisa ir lá para os manuais técnicos. Ó, eu escolhi aqui um modelinho já no site do fabricante e baixei o manual para adiantar o nosso lado aqui esse forno aqui e o cooktop, esse daqui. Então eu já baixei os manuais só para adiantar o nosso lado aqui. Aí vamos lá, vamos ver o do forno primeiro. Aqui no forno, sempre, na maioria dos manuais que pelo menos eu já vi até hoje, independente da marca,
eles sempre mostram as opções aqui para a gente fazer o recorte do frontal desse tampo que vai estar usando, né? Sendo ele uma opção de torre de eletro, sendo ele opção de bancada simples, como eu estou fazendo aqui, para colocar o cooktop em cima, sendo ele de uma bancada normal, onde vai só o forno. Mas nesse caso a gente vai ter que usar essa opção aqui, certo? Bom, aqui ele já indica a medida de altura e de largura que a gente precisa fazer esse recorte do tampo frontal para encaixar o forno, que é 610 milímetros de altura e 570 de largura. Só que a gente precisa considerar mais algumas informações de acréscimo, né, que ele indica aqui. Vamos lá. Começando então pela profundidade. Ó, a profundidade ele está dizendo que 580 milímetros, sendo 560, quer dizer, dos 580 que ele recomenda, 560 é a profundidade do forno e mais 20 é para que a parte traseira do forno não fique encostando lá na parte de trás do nicho, tá? Se eu construir a bancada com uma profundidade de 600, aqui eu já matei a profundidade, certo? Legal. Sabendo disso, que essa informação, a primeira já está correta, lá da minha medida de projeção, a gente parte para largura. Ó, largura, ele está dizendo que a gente precisa deixar então 610, sendo 570 de largura do forno, mais 40 para que as laterais do produto fiquem distantes, né, uma da outra, pelo menos 20 milímetros. Como eu tenho lá 90 que eu fiz, então eu já tenho muito mais, né? Até poderia deixar essa peça um pouquinho menor. Mas enfim, eu vou deixar lá com 90. Não, na verdade até vou fazer um ajuste para vocês verem como eu faço esse ajuste que eu estava falando lá no início, né? Se precisar fazer ajuste, eu deixo um pouquinho menor porque eu acho que até exagerei aqui na medida. Mas beleza. Aí a altura a gente vem consultar aqui agora. Eu ia dizer depois, mas não, vamos continuar aqui vendo que daí não voltamos mais no manual, né? Ó, 750 milímetros de altura, sendo 610 para o forno e mais 50 de distância entre o topo do forno e o fundo do cooktop, que tem mais 90. Eu sei que aqui pode dar uma confundida, porque ele está dizendo aqui, ó, 750 no total, mas não é bem 750, tá, gente? É assim, ó, deixa eu tentar melhorar essa interpretativa. Porque assim, ó, o fogão tem 90 milímetros, tá? Ele está indicando aqui nessa figura que pode ser com 90, tá? Que a maioria tem mais ou menos essa medida, mas depois no manual a gente vai ver que não é bem essa medida. Mas enfim, esse 90 ele está acrescentando na medida total, só que a gente precisa deixar mesmo apenas os 50. O que a gente precisa considerar para medida de projeção e para encaixe lá é os 50 milímetros, pelo menos os 50 milímetros de distância entre aquele espacinho a parte de cima do forno e a parte de baixo do cooktop, tá? Então eu vou fazer assim, ó, essa medida aqui mais os 50 para cima, tá? Porque se eu deixar assim, ó, eu vou começar a contar a minha medida do cooktop com mais esses 90, vai ficar muito alta a bancada, tá, gente? Então esse negócio aqui é interpretativo, só cuidado para não considerar isso aqui na medida total de distância, porque o espacinho é somente 50, ok? Beleza, então é isso, vamos lá para a bancada. Eu disse que eu ia dar uma diminuída nela, né? Então vamos dar uma diminuída aqui. Ó, se eu deixar aqui com uns 80, acho que já vai dar certo, ó. Então até naquela linha. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou diminuir apenas a largura, sendo que a minha altura aqui já está batendo, e a minha largura e a minha profundidade também. Então dá para fazer isso aqui agora. Aí eu pego essa divisória aqui, e encosto ela aqui. Só como eu tinha deixado 5, eu vou deixar mais 5 para dentro aqui, porque ela serve de batente para receber aqui as minhas peças, ó. Aí eu posso já posso até traçar uma linhazinha aqui com 5, dividindo ela, para puxar as minhas frentes de gaveta, ó. Puxo as frentes de gaveta para cá. Encosto ali na linha. Aqui, encostei na linha. Agora eu só tenho que fazer um ajuste aqui nessas peças, ó. Trago até aqui. Aí essa divisória eu encosto ela até a medida aqui do
do início da gaveta, empurro ela 5 para dentro, que era conforme eu tinha feito. E essas outras duas pecinhas, tanto de cima como de baixo, é simples de fazer a edição. Ó. Aí. Porque assim você, mesmo não sabendo as medidas lá do seu forno, do seu cooktop, você já consegue ir desenrolando as coisas aqui, tá? Beleza. Então aqui eu começaria fazendo, para fazer o recorte aqui do forno, considerar a medida de altura que a gente precisa deixar de interno aqui do cooktop, tá? Mas vamos lá pro cooktop, ó. Cooktop na figurinha, eu não sei se eu expliquei muito bem aquela parte lá dos 90 e dos 50, mas agora vai ficar claro. Eu acho que até me embabaquei um pouco, mas agora você vai entender. Ó, aqui ele tem várias medidas, né? O que a gente precisa considerar agora é saber a medida de altura que tem para esse modelo do interno do cooktop. A figurinha aqui está dizendo, ó, que a letra C, que a setinha está bem pequenininha ali, que a letra C é essa altura. Então vamos ver aqui, ó. A letra C, ele tem para esse tipo de forno, para essa linha de forno, 3 modelinhos, né? O 060, o 075 e o CDD75. Aquele de 4 bocas é esse daqui, o primeiro. Então eu vou considerar as medidas dessa coluna. A letra C é 86, olha, a medida está em milímetros, 86 milímetros de altura. Então é isso que eu tenho que passar lá. Ó, de cima da pedra, por isso que é bom a gente considerar a medida que vai estar em cima, ali de cima da pedra eu pego uma linha de referência e coloco 86 para baixo. Eu sei que o fundo do meu cooktop vai chegar aqui nessa linha, então a partir daqui eu deixo aqueles 50 milímetros que o manual lá recomendou, e a partir dessa linha eu deixo agora os 610 de altura para o recorte, né? Então é aqui nessa área, aqui dentro dessa área que eu vou fazer a parte da frente. Mas agora eu tenho que dividir aquela medida lá que o manual está indicando que era de 570, se eu não me engano, 570 de largura, 570, para fazer o recorte. Mas como eu tracei uma linha ali no meio para dividir ele, eu pego 570, divido por 2, ficou 285. Aí eu pego aqui 285 e 285 para cada lado. Aí eu abro, edito a peça e empurro onde vai ficar o meu forno. Aí, abriu. Beleza. Assim eu tenho aquele espacinho recomendado para encaixar o cooktop e eu dividi essa tampa do forno. Vocês estão vendo que a tampa do forno não ficou bem dividida, né? Até assim, ó, ela ficou, deixa eu ver, com 61 aqui embaixo e aqui em cima não tem como escapar por causa da medida do cooktop, né? Tem que respeitar aquela medida. Ficou com 83. Se você quer deixar a tampa bem dividida aqui por causa do visual, essa bancada teria que ser maior, tá? Mas eu vou deixar assim, olha só como que fica na figura final. Eu vou deixar assim porque eu acho que não interfere, porque eu prefiro ter essa tampa assim, desse jeito, do que ter uma bancada maior por causa do lance ali da ergonomia, né? Porque eu acho que, pelo menos para mim, uma bancada de 90, e para a maioria das pessoas, uma bancada de 90 até 90 milímetros fica uma boa altura. Bom, aí expliquei esse negócio do tampo, porque está sendo assim, né? Dá essa diferença, é por causa que tem que respeitar a medida do cooktop. Aqui o forno não pode ficar voando, né, esses 56 milímetros. Então o que eu faria? Porque ele tem que encaixar, ficar em cima de uma base para ele ficar nivelado para o funcionamento dele ser adequado, né? Eu faria o seguinte, ó. Eu faria isso daqui, ó. Não precisa nem ser do tamanho exato aqui do nicho, pode ser uma peça um pouco menor. Ó, como a gente tem os planos de sobras, né, mesmo que você vá comprar o material todo do zero para fazer, vai sobrar peças do seu plano de corte. Aí você pode fazer algumas ripinhas, por exemplo, eu vou agora dar uma ideia, né? Você pode fazer tipo umas ripinhas assim, ó, baixar um pouquinho ela aqui, ó,
para fazer uma base para esse forno. Não necessariamente precisa ficar bem do tamanho do nicho, né? Só para ter aqui uma pecinha. Aí daqui desse ponto até lá a gente cria mais uma pecinha. Independente se você vai colar, parafusar, porque é só uma base mesmo, né? Não precisa nem parafusar aqui dentro do nicho, só precisa encostar ela aqui, ó. Pelo menos assim, eu criaria mais um tampo aqui em cima, até aqui. E assim eu já tenho, na hora que eu encostar o forno, embutir ele, eu já tenho uma base que vai deixar nivelado com aquele recorte lá da frente. Ok, gente? Bom, da parte do forno, tá pronto. Aí aqui em cima só vai vir aquele recorte, né? Que o recorte, vocês vão ter que indicar mesmo que não faça a instalação da pedra, né? Daí você compra lá o que vai ser. Aqui tá meio estranho. Aí, agora sim. Claro que daria para fazer a parte de tamponamento. Eu faria tamponado isso para não ficar aparecendo as ripinhas, né? Mas enfim, a ideia principal aqui está em cima do forno e do cooktop. Aí as medidas lá, que você tem que indicar para os meninos da pedra, né, que vem colocar, ó, deixa eu fazer aqui para você ver. Ó, eu tracei uma linha ali no meio de referência e vou traçar uma linha, então aqui bem no meio dessa tampa do forno, ó. Então a partir daqui eu vou fazer as medidas de recorte. Aí a gente já tira também a prova real para ver se essa medida dá certo. Mas assim, né, quando se faz uma bancada que encaixa o forno, consequentemente, na maioria dos casos, né, dependendo do modelo que você está utilizando de cooktop, também dá certo. Mas vamos tirar essa prova real. Ó, aqui ele está indicando as medidas com a letra E e com a letra D, que é a largura e a profundidade do recorte do nicho. Então vamos fazer primeiro a largura D, que é a de profundidade. A largura D para esse modelo é de 350. Então eu pego aqui a medida de profundidade, como eu dividi a bancada ali no meio, eu tenho que dividir os 350. Dá 175. Então eu pego ó, 175 para lá. Opa, estou no eixo errado. Tem que ser no eixo verde, ó, aqui. 175 para lá e 175 para cá. Essa é a medida de profundidade. Aí agora eu vou fazer a largura. A largura que está sendo indicada pela letra E é de 530. Então vamos lá. Vamos dividir aqui o 530. Divide por 2, que dá 265. Pego 265 e 265 para o outro lado. E aí eu edito dentro dessa área, faço a abertura do tampo, e aí está. Agora, que é a prova real, o manual lá recomenda as medidas aqui da frente e da parte de trás. Mas vamos ver se está batendo. Ó, eu tenho então aqui 13 centímetros, 134 milímetros e 134 para lá, né? Olha, ele está dizendo que lá é a medida F. Então a medida F, o mínimo é 65, já ficou dentro do que a gente tem. E aqui atrás é no mínimo 60, então já ficou dentro do que a gente tem. Agora a gente pode ver, só para fechar, né, visualizar aqui como que vai ficar. Ó. Eu teria o meu cooktop, sei lá, ele iria vir um pouquinho para cima aqui, né? E aí como a parte de cima ele é um pouquinho maior, ela até fica um pouquinho mais larga do que isso dali. Mas o que me interessa mesmo para a medida de projeção é aqui embaixo. Ó. Eu pego lá daquela medida e desço os 90, que na verdade é 86, né? Então ele ficaria, esse modelo de cooktop ficaria bem nessa altura aqui. Deixa eu só pintar de outra cor que fica melhor o modo visual aqui para a gente ver. Ele ficaria aqui nessa altura. Deixa eu só baixar até aqui, eu quero focar só na altura interna dele. Ó. Aí quando eu encaixar o meu forno, vejam que ele tem 560 aqui para dentro de profundidade, ele ficaria, agora vamos pintar ele com esse cinza, aí. Então ele ficaria aqui para dentro, olha só, não encosta aqui na parte de trás, tem aquela folguinha, fica apoiado em cima da base e não encosta no cooktop. Então é isso
que é o projeto técnico, né? Para a gente ter a prova real de tudo isso, porque a partir daqui, se extrair uma listagem de plano de corte e montar, vai bater exatamente o conforme, o adequado. Bom, a última informação, ainda sobre esse assunto de instalação do forno e de projeção, é sobre a tomada que precisa ligar as coisas aqui, né, gente? Ó, aqui ele tá informando que é o que? Nessa linha. É necessário deixar um furo na lateral do móvel de 80 mm de diâmetro para que o cabo de alimentação do produto seja colocado para fora do nicho de instalação. Até tem a figurinha ali para fazer um furinho, né? Então, para fora, o que ele faria? Ó, tem até umas outras figurinhas aqui, falando do tamanho do cabo. Ó, que para o lado direito, o cabo tem um alcance de 0,9 metros, ou seja, 90 centímetros, e para o lado esquerdo de 1,4, tá? Então, o que eu faria? Aí depende. Se você faz essa parte elétrica, você vai ter que escolher, né? Um dos nichos, né? Seja esse ou seja o das gavetas. Acho que esse daqui é melhor por causa do espaço, né? Como tem as gavetas aqui, pode ser que dê uma complicada. Então eu faria aqui, puxaria de algum ponto de tomada da parede, né? Seja por baixo da bancada, seja por cima, enfim, tem que dar um jeito. Ou se já tem os pontos de tomada ali, né? E embutiria aqui assim, ó, a tomadinha, né? Ou aqui mesmo, né? De repente até aqui. Se bem que pro lado esquerdo ele tem até um... Bom, depende de como você vai ter as coisas aqui, né? Independente do lado que você vai deixar. Só precisa fazer aquele furinho aqui assim para deixar a passagem para o cabo de alimentação. E aí já faz duas tomadinhas, né, de sobrepor para ligar ali o acendedor automático do cooktop e o forno seguindo à risca a recomendação lá do manual, que ele pede para, por causa do calor, né, aqui dentro desse nicho, botar a tomada para o lado de fora, né, não necessariamente do lado de fora da bancada, mas em outro nicho, que não fique no mesmo espaço do forno que tem esse calor quando ele está ligado, tá, gente? Bom, é isso que eu tinha para falar, né, de medidas de projeção e as características lá do manual. Qualquer dúvida você pode deixar aqui embaixo na área de comentários e a gente se vê por aí num próximo vídeo. Valeu, até a próxima!